Então nós vamos dar continuidade aqui à introdução à psicrometria, fazer um cálculo da quantidade de água que vai condensar em um processo de resfriamento. Então vamos pegar a seguinte situação aqui: ar úmido a 100 kPa, 30 graus Celsius e umidade relativa de 84%. O ar vai ser resfriado à pressão constante. Determine a umidade relativa, temperatura de orvalho, razão de umidade. Se o ar for resfriado, aqui eu vou fazer em 1 grau e depois nós vamos aumentar esse resfriamento para poder avaliar o que acontece quando eu resfrio o ar ambiente, em função dele ter uma umidade relativa. Então, primeiro passo. Para 30 graus Celsius, eu tenho aqui a pressão de saturação da água, das tabelas de saturação. Para 30 graus Celsius, a pressão de saturação é de 4,246 kPa. Nós vimos o conceito de umidade relativa, que nada mais é do que a minha pressão do vapor pela pressão de saturação. Logo, a água no estado vapor no ar, ele vai estar na pressão de vapor de 0,84%, que é a umidade relativa que foi dada, vezes a pressão de saturação, que vai me dar aqui 3,56664 kPa. Estou deixando em todas as casas aqui para não truncar, não fazer erro de truncamento aqui. Então aqui eu tenho a pressão do meu vapor de água na atmosfera. Bom, se eu tenho essa pressão, eu vou lá na tabela, em função da pressão, tabela da água em função água saturada em função da pressão. Eu vejo que para 3 kPa a minha temperatura de saturação é de 24,08, para 4, 28,96. Minha pressão do vapor está aqui no intermediário, eu acho a minha temperatura de orvalho. O que é a temperatura de orvalho? É a temperatura em que a água vai condensar, vai começar a condensar. E eu obtenho um valor de 26,84 graus Celsius. Vamos guardar esse valor aqui. A pressão do ar seco nada mais é do que a pressão total da atmosfera menos a pressão de vapor. Minha pressão é de 100 kPa, pressão de vapor acabei de determinar aqui, eu acho a minha pressão de ar seco. E a razão de umidade, ou umidade absoluta, vai ser em função da pressão do vapor e da pressão de ar seco. 0,622 pressão de vapor pela pressão de ar seco. Isso aqui nós já vimos na aula anterior. Então eu acho a minha umidade absoluta de 0,023 kg de vapor por kg de ar seco, certo? A quantidade de água que vai condensar, eu vou conseguir determinar com base nessas umidades absolutas. A umidade absoluta inicial e a final. Vai ser assim que eu vou conseguir determinar quanto de água vai condensar. Então, eu falei lá no enunciado que eu vou reduzir em 1 grau. Então, de 30 para 29. Por que 29? Bom, se minha temperatura de orvalho é 26, a minha temperatura de 29 é maior do que a temperatura de orvalho, certo? Então, essa temperatura aqui é maior do que a temperatura de orvalho. Isso significa que não, nesse etapa aqui, não vai condensar. Não vai condensar. Nada da água minha vai condensar, certo? Vai continuar tudo no estado de vapor. Então eu venho aqui para a tabela de água saturada, eu observo o quê? Que eu tenho para a temperatura de 20, 25, eu tenho a pressão de saturação, para 30 a pressão de saturação, e eu quero para 29, eu vou achar a pressão de saturação. Então eu obtenho aqui, fazendo a interpolação, uma nova pressão de saturação. Isso vai mudar o quê? Vai mudar a minha umidade relativa. Porque a minha pressão do vapor não mudou. Ela vai continuar essa aqui. Só que a minha pressão de saturação mudou. Então a minha umidade relativa aumentou. Certo? A minha umidade relativa aumentou. Eu estou me aproximando da situação em que a água vai começar a condensar. Minha umidade relativa aumentou. Agora, se nada condensou, a quantidade de água não mudou. Mudou na atmosfera? Não vai mudar. Então a minha razão de umidade, ou umidade absoluta, não vai sofrer variação. Por quê? Porque ela é em função da pressão do vapor e a pressão de ar seco. Certo? A minha pressão atmosférica continua. Minha pressão de ar seco é dada pela pressão atmosférica menos a pressão de vapor. A pressão de vapor não mudou e a pressão de ar seco também não mudou. A pressão atmosférica não mudou. Mudou? Continua sendo 100 e a pressão de vapor não mudou. Portanto, a minha pressão de ar seco também não mudou. Minha pressão de ar seco não mudou. Minha razão de umidade não tem por que eu mudar também. Nada condensou. Eu não tirei água da atmosfera ainda. Então, aqui, tranquilo. Agora, o que acontece se eu quiser reduzir para 25 graus Celsius? A gente calculou que a temperatura de orvalho é 26,84. Ou seja, essa temperatura que eu quero reduzir
é menor do que a temperatura de orvalho, certo? Vai me indicar o quê? Que uma parte da água vai condensar. Então, primeiro passo, eu obtenho a pressão de saturação. Então, lá para 3 kPa eu tenho a temperatura de saturação, para 4 mesma coisa. Para 25 graus, que é a temperatura que eu quero, eu vou obter a pressão de saturação. Eu obtenho uma pressão de saturação de 3,1885 kPa, certo? 3,1885 kPa, tá aqui. Agora, o que vai acontecer? Se vai condensar, qual que vai ser a minha umidade relativa, meu Φ? Meu Φ vai ser de 100%, ou seja, eu vou ter água saturada, ar saturado, a máxima quantidade de água na minha atmosfera. Isso me dá a pressão de vapor pela pressão de saturação. O que implica que a minha pressão de vapor vai ser igual à própria pressão de saturação. A partir do momento em que começa a condensar, a pressão do vapor vai ser a própria pressão de saturação. Então, se minha pressão de vapor mudou, não mudou? Isso aqui é pressão de ar seco. Aqui, ó. A minha pressão atmosférica continua sendo 100, pressão de vapor mais pressão de ar seco. Logo, se minha pressão de vapor agora é a pressão de saturação para a temperatura que eu quero, eu vou ter a pressão do ar seco, vai sofrer variação também. Bom, se a pressão de vapor eu tenho, a pressão de ar seco eu tenho, eu consigo calcular a umidade absoluta, 0,622 pressão de vapor pela pressão de ar seco. Então eu acho a umidade absoluta final, 0,02049 kg de vapor por kg de ar seco. Ora, eu tinha calculado uma umidade absoluta inicial de 0,023 e agora a minha umidade absoluta é de 0,02049. A diferença entre isso aqui vai me dar 0,00251. Ou seja, 0,00251 kg de vapor para cada quilo de ar seco vão condensar. Isso aqui vai ser a quantidade de água que vai condensar para cada quilo de ar seco, certo? Então, se eu tenho o meu sistema, eu tenho um ambiente, eu consigo calcular a massa de ar seco, eu consigo calcular quanto de água vai condensar total. Então é isso, muito simples de calcular, na verdade, só não confundir os conceitos de umidade absoluta e umidade relativa, umidade absoluta, e entender que a partir do momento em que eu começo a condensar, a minha umidade relativa vai ser de 100%. Logo, a minha pressão do vapor vai ser igual à pressão de saturação. Isso aqui é importante. Isso vai alterar a própria pressão do vapor e a própria pressão do ar seco vai alterar a minha umidade absoluta. Então é assim que eu consigo determinar quanto de água vai condensar na atmosfera no processo de resfriamento. Isso é importante. Por que é importante eu saber isso? Porque se uma parte de água condensou, significa o quê? Que no meu processo de resfriamento uma parte vai permanecer, considerando que nem tudo condensou. A gente viu aqui que nem tudo condensou. Uma parte continua no estado vapor e uma parte vai condensar. Logo, na hora de eu calcular a quantidade de calor que eu preciso remover, uma parte eu vou considerar como vapor e uma parte eu vou considerar como líquido. Então, minha energia interna e entalpia, eu vou precisar das energias internas e entalpias da parte de vapor saturado e da parte de líquido saturado para essa parte que condensou. Porque a parte que condensou virou água. A água é líquida, certo? Líquida, e a gente sabe que as propriedades de líquido a gente pode tratar como líquido saturado. Então é isso. Por isso é importante eu determinar quanto de água condensa no processo de resfriamento. No exercício próximo a gente vai fazer um cálculo do resfriamento e aí a gente vai ver a importância desse cálculo aqui.